E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tema de hoje, nova série, Argumentos do Evolucionismo. Tema de hoje, série nova, Evolução. Se inscreva no canal Kleber Vitor Interdisciplinar, vídeos interdisciplinares com vários temas. Dê o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. E vamos ao vídeo. Argumentos do evolucionismo. Primeiro argumento é o chamado argumento paleontológico. Paleontologia, estudo dos fósseis. Então, a descoberta de formas fósseis atualmente extintas contraria a ideia de imutabilidade das espécies. Então, a comprovação de um elemento como o fóssil, que conta a história daquele ser vivo no ambiente em eras passadas, em tempos passados, comprova que as espécies elas sofrem transformações ao longo do tempo. E essas transformações sofridas pelas espécies ao longo do tempo, nós chamamos isso de evolução. É uma prova material, uma prova física de que realmente esses seres habitaram esse planeta. Fósseis de transição. A gente está utilizando aqui o exemplo do Ichthyostega, considerado o primeiro anfíbio. Ele representa a passagem entre dois grupos atuais, os peixes e os anfíbios. Aí nas imagens nós conseguimos observar fósseis no âmbar, o fóssil de um provável ancestral do escorpião, e ali na rocha, na pedra, a gente consegue observar também o fóssil de um ancestral de uma planta chamada de samambaia, uma pteridófita. Seguindo, outro argumento importante do evolucionismo é a anatomia comparada. Então, ao analisar diferentes espécies, podemos observar que estas apresentam estruturas semelhantes ou membros com a mesma função. Nós temos dois exemplos aí de estruturas homólogas e de estruturas análogas. Estruturas homólogas apresentam origem embriológica semelhante, normalmente com aspectos diferentes e podem ter funções diferentes. São descendentes por evolução divergente de um mesmo ancestral comum, como acontece, por exemplo, com esses três exemplos aí. O braço em um morcego, o braço em um macaco e o braço humano. Os três, como diz aqui na definição, eles têm origem embriológica semelhante, normalmente com aspectos diferentes e com funções diferentes. O braço humano ele é diferente da asa de um morcego, por exemplo, apesar dos dois serem mamíferos, dos dois estarem no mesmo grupo, mamíferos. Só que a asa do morcego, ela tem uma função diferente do braço humano, ok? Estruturas análogas apresentam origem embriológica diferente com função semelhante, em ambientes semelhantes, mas não evidenciam grau de parentesco. Surgem por chamada evolução convergente e ilustram o chamado de efeito adaptativo da seleção natural. Nós temos aí três exemplos dessa chamada evolução convergente, ou que a gente chama de convergência adaptativa, que são exemplos de três asas. Nós temos aqui a asa do morcego, temos aqui a asa da borboleta e temos aqui a asa de uma ave. Todas as três são adaptadas para o movimento do voo, mas todas as três
apresentam origens embrionárias diferentes. Portanto, elas não vão evidenciar entre elas nenhum tipo de grau de parentesco. Outro aspecto que é considerado um argumento do evolucionismo são as chamadas estruturas vestigiais ou órgãos vestigiais, que são, segundo os estudos, um forte argumento do evolucionismo. E elas vão mostrar que os antepassados das espécies que apresentam essas estruturas necessitam delas e que depois se tornam desnecessárias ou obsoletas. O exemplo disso é o que acontece com o seco, que é muito desenvolvido em animais que ingerem muita celulose, como no caso dos mamíferos ruminantes, pois a função do seco é a degradação da celulose. Nós, como espécie humana, apresentamos esse seco sim, só que na forma vestigial, porque nós não temos esse hábito alimentar em toda a evolução, em toda a história da espécie humana, de uma ingestão alta de celulose. Mas o seco, ele está presente lá de forma bastante reduzida, como está sendo observado aí na imagem. Aqui na imagem você também consegue observar o cóccix, que é o último osso da coluna vertebral, que em outros animais mamíferos ele continua e desenvolve uma cauda. Para nós essa estrutura ela se apresenta vestigial porque houve perda de função, ela se tornou obsoleta para nós. Aqui no centro a representação do seco e ali no olho humano a representação das estruturas que formam o olho humano, que são oriundas de outros grupos de vertebrados, para que hoje a gente apresente essa estrutura de olho humano aí. Outro ponto, outro argumento do evolucionismo é a chamada embriologia comparada. Olha aí, você tem peixe, réptil, ave e homem. Se você prestar atenção, até certo ponto de desenvolvimento embrionário dos animais vertebrados, nós somos muito parecidos, nós somos muito semelhantes, tá? Essas são representações reais do desenvolvimento embrionário nos vertebrados. Então, ao comparar os embriões de diferentes espécies, Haeckel, que foi o cientista que fez essa comparação, esse experimento, pode observar que num estado muito prematuro, os embriões são extremamente semelhantes. Quanto maior é o grau de semelhança entre os embriões dos animais, maior o seu grau de parentesco ou filogenia. Filogenia e grau de parentesco são a mesma coisa. Outro argumento do evolucionismo são os aspectos citológicos ou celulares. Então, o fato dos seres vivos serem constituídos por células, as quais possuem funções muito semelhantes, veio a apoiar uma origem comum. Assim, apesar das diferenças que podem ser observadas a nível macroscópico, se analisarmos o mundo a nível microscópico, podemos concluir que não há grandes diferenças entre os seres vivos. Aspectos bioquímicos, ou seja, da composição química da célula e da estrutura dos seres vivos. Ao analisar os componentes químicos de várias espécies, podemos notar que quanto mais semelhante for a sua constituição química, maior o grau de parentesco ou filogenia que pode ser estabelecido. Então a gente pode considerar como um argumento bioquímico o fato de todos os seres vivos serem constituídos principalmente por biomoléculas, então lipídios, proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas, a existência de DNA e RNA e sua intervenção na síntese proteica, a universalidade do código genético, ou seja, o código genético ele é universal para todas as espécies, e o fato de existirem 20 aminoácidos comuns em todos os seres vivos. Outro aspecto, que também é bioquímico, é a análise de proteínas. A gente está vendo aí no cladograma, um cladograma que mostra o número de aminoácidos diferentes entre o homem e algumas espécies,
e a linha do tempo. Então você vê aí o homem, o macaco, o cão, a ave, a rã e a lampreia. Então você vê de baixo para cima um peixe, um anfíbio, uma ave e 3 grupos de mamíferos. Então, quanto maior a semelhança entre as proteínas de indivíduos de diferentes espécies, maior é o seu grau de parentesco. Então, observe que quem está com o maior grau de parentesco aí, olhando essa filogenia aí, essa árvore filogenética, esse cladograma de baixo para cima, quem tem o maior grau de parentesco aí, o homem ou macaco, falando entre a relação proteica de grau de parentesco. Outro argumento são chamados testes sorológicos. As células dos animais possuem antígenos e anticorpos. Esses dois, que são 2 substâncias importantes, são 2 proteínas, não se ligam aos antígenos de células do organismo a que pertencem, embora se liguem aos antígenos das células estranhas ao organismo, atacando-as e tornando-as inofensivas. Quanto maior for a diferença entre antígenos de 2 espécies, menor é o seu grau de parentesco. Inclusive, a gente consegue detectar alguns agentes invasores no corpo humano e no corpo de outros animais ou nos corpos de vegetais, exatamente por essa relação que existe nos animais, principalmente do antígeno-anticorpo. Tá? Entenda antígeno como algo exterior, algo que vem de fora, algo invasor, e anticorpo aquilo que é próprio do organismo, também chamado de imunoglobulina. Comparação da molécula de DNA, existe uma técnica chamada hibridização ou hibridação que diz que é possível avaliar o grau de divergência das espécies como ancestral comum através dessa técnica. Então se analisa o DNA com essa técnica e você vê se há divergência entre as características, as sequências de genes ou não. Seguindo, aspectos biogeográficos, análise da vida a partir dos aspectos da geografia do lugar, do ambiente, do bioma, do ecossistema. As diferenças biogeográficas ocorreram devido à deriva dos continentes. Então todo mundo sabe, isso é consenso na literatura e nos estudos, que a Terra ela era um continente único chamado Pangeia e que houve um fenômeno natural baseado no tectonismo, na chamada teoria tectônica de placas, onde esse continente único chamado Pangeia ele se separou e que existem movimentos na Terra provocados pelo núcleo, pelo centro da Terra, pelo aquecimento de metais como níquel, por exemplo, e que ele vai provocando na crosta terrestre esses movimentos de aproximação e de separação, que nós chamamos de tectonismo, ou movimento das grandes placas tectônicas. E aí, por causa desse aquecimento desse material incandescente, desse magma no centro da Terra, os continentes eles se separaram nos chamados continentes atuais. Exemplo, Américas, Europa, Ásia, Oceania, África, entre outros. E aí, por causa desse fenômeno natural que ocorre na Terra, chamado deriva continental, devido à deriva dos continentes, a qual separou indivíduos da mesma espécie, que evoluíram dando origem a diferentes espécies, cada uma adaptada ao ambiente onde vivem. E uma pessoa que comprovou em estudos, em relatos, o que eu estou dizendo agora foi Darwin, quando ele estava no estudo, na escrita da teoria da evolução, em uma das teorias da evolução, que é o darwinismo, e ele estava lá falando a respeito desses processos relacionados à deriva continental, e aí ele citou o exemplo desse pássaro, dessa ave chamada de tentilhão de Darwin, foi apelidado assim, e ele descobriu que por causa desse processo aí, você tem
essa variação, essa variedade de características aí, ok? Então, fechando, encerrando, o que é o neodarwinismo? Neodarwinismo é o que nós chamamos de teoria sintética da evolução, que são questões que o darwinismo ele não conseguiu esclarecer. Como surge variação, que é o que eu estava acabando de falar agora, e como é que é transmitida essa variação de forma hereditária. Então, o neodarwinismo ele é uma reformulação ao darwinismo à luz dos conhecimentos atuais da genética. Baseia-se em dois fatores, variabilidade genética e a chamada seleção natural. Seleção natural é a principal tese defendida por Darwin na sua proposta evolucionista. E a seleção natural, para acontecer, ela requer que haja variabilidade. Essa variabilidade ocorre quando se dá uma mutação, fator mais importante ou devido a uma recombinação genética. Então veja, a seleção natural ela está baseada, segundo o neodarwinismo, em dois pilares. O principal deles é a mutação e o segundo é a variabilidade genética. A mutação é um processo que acontece ao acaso e nós temos aqui no canal um vídeo, ou melhor, 2 vídeos falando a respeito de mutação. No primeiro, a gente define o que é mutação e no segundo, quando a gente fala sobre alterações cromossômicas, a gente mostra todas as possíveis mutações que acontecem relacionadas ao material genético, ok? Então clique aqui no canal que você vai observar lá na playlist que tem já 2 vídeos falando sobre mutação. Então por isso que ela é a característica mais importante. Mas temos também a variabilidade genética, que é a consequência direta do processo de reprodução sexuada. E é ela, através da divisão celular meiose, você pode clicar aqui também no canal, tem vídeo falando sobre todo o processo de ciclo celular, sobre divisão celular. E aí você tem a chamada origem da variabilidade. Os 2 pontos que eu acabei de mencionar aqui para vocês, que já tem vídeo no canal também. Mutações e recombinação genética. Mutações, mais uma vez definindo, são alterações genéticas na sequência nucleotídica ou nos cromossomos, ou na disposição dos genes, ou no número de cromossomos. Lembre, nós temos uma série inteira de alterações cromossômicas e de mutações detalhando isso aí. Se forem viáveis, favoráveis, sendo transmissíveis, constitui uma fonte primária de variabilidade genética. Então, segundo os estudos no neodarwinismo, a fonte primária da variabilidade genética é a mutação. A recombinação genética ou a recombinação gênica, ela está relacionada, como eu falei para vocês, à reprodução sexuada, a divisão celular chamada meiose, que contribui para aumentar a variabilidade genética, um fenômeno chamado crossing over ou permutação gênica, e acontece o que nós chamamos de separação aleatória dos cromossomos homólogos. E outro fenômeno importante é a fecundação, que é a união aleatória dos gametas. Também tem vídeo falando aqui em gametogênese sobre esse processo, ok? Então, mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Nome do canal, Kleber Vitor Interdisciplinar, vídeo novo todos os dias, de maneira interdisciplinar, e nós vamos apresentar nos próximos meses lives, ou seja, aulas ao vivo, interdisciplinares, comigo e com outros professores, com outros profissionais. Aqui nós já começamos a colocar as lives do Instagram, que já estão acontecendo desde o início dessa quarentena, também já estão disponíveis aqui. Tem uma sequência já de muitos vídeos aqui no canal, importantes para você que vai fazer concurso público, que vai se submeter à prova do Enem ou de outros vestibulares, as provas militares, os vestibulares de medicina, enfim, muito conteúdo, muita aula interessante para vocês. Até a próxima.